E aí, vamos dando continuidade aqui. Essa palestra, pessoal, trará dores do empreendedor na operação do negócio, com problemas no estoque e produção. Mostrará como a tecnologia pode ser um aliado, uma aliada na solução, com processos integrados e informações organizadas. Para falar sobre esse tema, do caos ao sucesso, transformando desafios em oportunidade com tecnologia e gestão estratégica, convidamos ele, que é empreendedor, entusiasta de startups e executivo com mais de 12 anos de experiência na construção de startups na área do consumo e sustentabilidade, um apaixonado por construir produtos, marcas, design, tecnologia e novas ideias que mudem o mundo. É com uma salva de palmas que eu chamo Bruno Leite, gerente executivo da Bling. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos chamar mais gente aqui para animar esse nosso papo. Eu vou convidar ela, que é formada em design de moda, trabalha há 20 anos na indústria têxtil, é especialista em desenvolvimento de produtos. Então recebam a sócia e fundadora da Marani com uma salva de palmas, a Caroline de Almeida Piraoca. Bem-vinda. Muito obrigado, sejam bem-vindos, o palco é de vocês. Trouxe fã-clube, isso aí, pessoal. Boa sorte, boa palestra. Encontrei, né, todo mundo aí. Obrigado, gente. Obrigada. Prazer imenso. Carol, obrigado também pela companhia. Obrigada pelo convite. Muito bom. Mas só para apresentar um pouquinho aqui, hoje eu trabalho no Bling, na parte lá de produtos, mas eu também estou do lado do cliente, então eu também sou fabricante no ramo de moda. Hoje eu fabrico lingerie e eu tenho um pouquinho de experiência na criação de alguns dashboards, de análise de dados, de informações que eu quero trazer aqui para vocês. Como isso me ajudou a sair de um caos, que era a minha empresa, quando eu cheguei, para hoje, do jeito que a gente está, um pouco mais funcionando da forma que deveria funcionar. Então, mas antes de falar sobre a solução, eu queria apresentar a Carol, que é uma cliente amiga nossa. Ela usa o Bling, que é o sistema que a gente vai comentar aqui, e contar um pouquinho sobre a sua história lá, antes e depois do Bling, Carol. Ah, legal. Boa tarde, meu nome é Caroline, eu sou formada em moda, trabalho na indústria têxtil já há 20 anos, e a Marani é uma loja especializada em roupa feminina, roupa básica e pijamas. E a gente começou a venda online em 2020, na pandemia, mas a nossa empresa já existe desde 2013. E a gente era fabricante para atacados, para a rede de loja, a gente não tinha marca própria, e a gente fabricava para outras empresas, né? E aí veio a pandemia, aquele caos todo, a gente teve que fechar a fábrica e começar a vender online, né? Começar no digital. E sempre foi meu sonho ter uma marca própria e vender no digital, e a pandemia foi um empurrão. E desde o começo da nossa operação no online, a gente já trabalha com Bling. Conforme a demanda de pedidos foi aumentando, a gente sentiu a necessidade de ter um sistema que a gente conseguisse concentrar tudo. Então, hoje, todo o nosso estoque está lá no Bling. A gente vende no site próprio e também em marketplace. Então, a gente vende na Shein, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e no site. Então, foi essencial, né, para a nossa operação ter um sistema que integrasse tudo e desse essa visão ampla para a gente, né? Boa, muito legal. Então, assim, a gente vai contar um pouco da minha experiência, da experiência da Carol e como a gente conseguiu contornar isso com um sistema, né? Então, quando eu cheguei na empresa, eu vim de uma empresa familiar, uma empresa que não fazia nada pelo sistema. Então, a gente não tinha nada ali que seja uma gestão à vista. Era tudo por planilha, feita por uma ou duas pessoas, e ninguém tinha informação de nada. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia o que tinha que produzir, o que nós vendíamos, qual era o nosso produto curva A, curva B, curva C, quem era o nosso principal cliente, qual era a informação que eu precisava para tomar decisão. Então, isso foi algo que foi muito difícil no começo, porque a gente estava desperdiçando ali tempo e dinheiro, principalmente, porque o nosso dinheiro, hoje, de uma confecção ou de uma empresa que vende online, ele está, muitas vezes, no estoque físico, né, da pessoa, onde está o dinheiro físico. A gente sabe muito bem quanto a gente tem no banco, né? Se você perguntar aqui para a maioria das pessoas, quanto você tem no banco? A pessoa vai saber ali, às vezes não sabe os centavos, mas vai saber mais ou menos o quanto tem.
no estoque também a gente precisa saber, é o nosso bem físico. E a gente precisa ter o estoque do produto que a gente mais vende. Não adianta nada eu ter o estoque do curva C, do curva B, que não é o performático. Então, assim, a gente precisou passar por essas dores, falta de capital de giro, falta de estrutura, para entender que nós precisávamos colocar os pés no chão e colocar um sistema para funcionar dentro da nossa empresa. E também, a gente também, por ser fabricante, tinha problema de atraso de produção. Então, eu não sabia o que eu tinha que produzir primeiro, porque eu não tinha aquilo visualmente falando, né? Então, aí eu precisava produzir e eu tinha que dar demanda para o pessoal da produção. E isso me deixava sem produto que eu mais queria estar na prateleira. Porque o que eu mais falo é o seguinte, quando a gente mais perde venda, é o dia que a gente mais está vendendo. Vamos supor que está todo mundo numa loja física aqui, está todo mundo querendo comprar. Se eu não tenho atendentes para cada uma dessas pessoas, eu vou perder venda. No e-commerce, mesma coisa. E a gente foi sentindo isso com o tempo, quando a gente foi para a migração, para os próximos passos. E aí a tecnologia, com o RP, nos deixou com muito mais sensação de controle e você viu como começou a funcionar as coisas. Quando a gente colocou o RP, a gente teve ali as pessoas sabendo o que tinha que fazer quando chegava na empresa. Então, emissão de notas todas automatizadas. Nós tínhamos ali o estoque integrado com todos os canais de venda. Então, quando eu vendia na Shopee, baixava automaticamente no Mercado Livre. Nós tínhamos um problema que eu vendo lingerie, então a gente vendia kits. Quando a gente foi para o Marketplace, a gente via que aumentando o ticket médio, eu estava aumentando a força de venda ali e o custo para vender era muito mais barato. Então, eu tinha que montar kits. Quando nós não tínhamos um RP, eu tinha que ter estoque para os kits. Quando colocamos o Bling dentro da minha operação, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer com que um kit seja estoque de um estoque físico. Então, o kit era um estoque virtual. Então, eu tinha kit de 5, de 10, de 15 unidades, e se eu vendesse esse kit, baixava automaticamente do meu estoque físico. Isso me deu muita profundidade de estoque, de poder vender em vários canais ao mesmo tempo, sem medo de ficar vendendo um produto e não ter um estoque físico. Porque uma das coisas ruins hoje do Marketplace é a agilidade, né? A gente que é comprador também, você compra um produto hoje no Mercado Livre, você quer receber às vezes no mesmo dia. Então, como vendedor, você também tem que ter essa agilidade e ter segurança que você vai vender para não perder reputação. Sim. A Carol pode falar um pouquinho sobre reputação, que vocês vendem bastante no Mercado Livre, né, Carol? A gente vende bastante no Mercado Livre, mas a nossa maior venda é no site hoje. E isso que você falou, realmente, como fabricante, a gente precisa ter uma previsibilidade de estoque, né? Por exemplo, eu tenho os meus produtos curva A, que são os mais vendidos, eu não consigo repor no dia seguinte. Eu preciso produzir, eu preciso cortar, costurar, embalar, conferir. Então, eu preciso de pelo menos uns 20 dias. E o Bling trouxe essa visão para a gente de previsibilidade. Então, eu tenho ali meu produto curva A, eu já sei que ele vai durar mais 15, 20 dias no estoque. Então, eu já tenho que me programar para produzir uma reposição. E vendendo online também, isso é uma coisa que a gente aprendeu, que tem produtos que escalam, né? E você precisa ter o estoque, porque você investe em anúncio, você investe em tráfego. E se esse produto acaba no seu estoque, o cliente vai lá buscar aquele produto, não tem, você está perdendo dinheiro. E os produtos curvar, então, porque esses produtos são o que carregam o seu faturamento, né, no final do mês. Então, putz, acabou o produto e você não consegue repor a tempo, você vai perder dinheiro, né? Exato. Então, quando a gente colocou o sistema de gestão, a gente conseguiu colocar todas as áreas sincronizadas. Então, desde o sistema de compras lá, a pessoa que fazia a compra, até a pessoa que faturava, todo mundo sabia o que fazer quando chegava dentro da empresa. Principalmente ali na parte do giro de estoque, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado. Então, eu tive um controle muito financeiro em relação ao que eu tinha que comprar, ao que eu tinha que pagar e ao que eu tinha para receber ainda no meu mês. Então, isso me deu muita segurança em relação ao que eu estava vivendo naquele momento. Então, o Bling possibilitou eu montar um DRE que eu consigo visualizar ele mensalmente. Algo que eu tinha que ficar fazendo planilhas e planilhas. Às vezes, eu demorava uma semana só para fazer o fechamento do mês. Já tinha perdido ali nessa semana pedido com o meu fornecedor, ligar para o fornecedor para fazer pedido com correria, com insegurança de tempo, você só perde negociação. Hoje, né, com uma previsibilidade de estoque, eu consigo negociar muito mais com o meu fornecedor, eu consigo ter uma segurança muito mais de vender o produto. A mudança entre a planilha e o gráfico, os dashboards, trouxe toda essa agilidade,
que ajudou muito no meu negócio e acredito que pode ajudar também no negócio de vocês. Ah, com certeza, ajuda muito. Essa facilidade para você achar as informações, né? E uma coisa que eu até estava comentando com o Bruno, de você não precisar estar dentro da empresa todos os dias, na fábrica lá, porque depois que está tudo funcionando, os processos rolando, os cadastros, funciona, né? Vai fluindo e você consegue acompanhar através dos dados, né, que o sistema dá, é muito bom, muito importante. E os dados é muito importante a gente pensar neles sempre na origem dos dados. Quando eu comecei na minha empresa, a gente demorou muito para fazer a implantação do ERP, porque nós tínhamos que pegar toda a granularidade de produto que nós vendíamos, tanto de variação quanto de cores. Por quê? Eu tinha experiência de ver alguns outros ERPs que as pessoas faziam cadastros não com padronizações. Então, você tinha lá branco e branca. Quando você tem cadastros não padronizados, você não tem um dono do seu cadastro, o seu dono do seu estoque, fica ruim para você conseguir fazer uma gestão disso a longo prazo. Por quê? Você sabe que você precisa comprar, mas se você não tem a informação correta, então se você vende branco, depois você vende branca, amanhã você vende off-white, e tudo é da mesma cor, isso não vai te dar informação suficiente para que você consiga fazer uma padronização correta da sua gestão. Então, é muito importante a gente, antes de tomar qualquer atitude, vou mudar de RP, eu vou implantar um RP na minha empresa, pensar muito no cadastro, na origem dos dados, porque ali é o passo fundamental para que você tenha sucesso dentro de um sistema. Tá? E aí, com o cadastro, você tem a centralização das informações, que as centralizações das informações são basicamente todos os dados dentro de um sistema, de um RP, no mais quando você tem integração com todos os marketplaces igual o Bling, estão lá. Eles estão lá, hoje, se você não utiliza, eles estão parados. Quando a gente colocou, eu descobri quais clientes nossos eram recorrentes, quais clientes estavam com um compasso de vendas. Então, tinha cliente que, por exemplo, compra de mim todo mês, mas eu consegui ver depois de um tempo que tinha cliente que estava há 40 dias sem comprar e ele comprava todo mês. Então, eu usei essas informações para colocar um time de vendas e fazer a ligação para esses clientes, falando, poxa, eu estou aqui hoje, eu vi que você não fez um pedidinho e tal, aquele jeitinho, e você consegue, às vezes, tirar um pedido. Então, era informação que, às vezes, estava morta lá dentro da minha empresa, ninguém estava sabendo, porque no automático, como é que você vai controlar se o cliente não está comprando, se ele está morto naquele momento, né? Então, isso nos ajudou a ter muita informação para que tomasse decisões, tanto de compra de produto, quanto de venda, até mesmo de informação para você tomar decisão de outros casos. Com certeza. E o processo, Carol, lá na tua empresa, não só falando de dados, mas de automatização que o Bling trouxe, principalmente ali na gestão dos envios dos pacotes, automação de impressão de etiqueta, isso trouxe flexibilidade lá para vocês? Sim, isso ajudou muito também, porque quando a gente começou a aumentar a demanda, né, de pedidos, isso era um problema, porque a gente tinha que imprimir a nota num lugar, a etiqueta em outro, aí casar as informações e, às vezes, acabava mandando o pedido errado. E com o Bling, como a gente tem tudo cadastrado, o checkout ficou bem mais rápido, então, os produtos, quando vai sair, a gente passa pelo bipa, se tiver errado, já vai constar lá, a gente diminuiu bastante o erro nos envios também, né, e a agilidade. Exato, isso daí é fundamental. Então, quando a gente colocou o sistema, nós entendemos a diferença entre SKU e EAN. Antes, quando eu estava na planilha, não tinha noção dessas diferenças. Hoje, a gente coloca o EAN, que é o código de barras, acho que todo mundo aqui conhece, que ele é certificado pela GS1. É a única empresa do mundo que certifica esse código. No Brasil, eles são representados numa organização. Você entra em contato com eles, você pega o código de barras. No Bling, você consegue imprimir esse código de barras. Quando o produto chega dentro do seu estoque, você já consegue identificar ele com código único e, na hora de passar o produto lá, que foi embalado para o pedido, você passa ele pelo leitor de código de barras, a confirmação que aquele pedido foi separado corretamente, isso vai te dar a segurança que você não está mandando um produto errado. É muito ruim você, como comprador, comprou uma camiseta verde e recebeu uma amarela. Como vendedor, a gente também tem um custo, né, de devolução, se você mandar o produto errado. Você vai ter o custo de frete, de retorno. Você vai ter o custo de venda, que não é barato vender no online, a gente sabe disso. Então, quanto mais nós nos certificarmos que a gente está enviando o produto correto e trazendo a experiência de compra para o cliente, que é aquele momento que a gente mais gosta de impressionar o nosso cliente, vocês fazem isso muito bem lá, né? Tipo,
manda um carinho, manda um perfuminho, manda tudo, mas manda o produto correto. Então, o sistema vai te dar a segurança que você está fazendo o correto. Porque, às vezes, chega numa Black Friday que você tem um monte de pedido para mandar, acaba tendo um erro humano, né? Sim, sim. E a cliente fica muito frustrada, né? Nossa, muito frustrada. E hoje também eu sinto isso lá no nosso e-commerce, as pessoas querem receber rápido. A pessoa acaba de comprar no site, ela já manda que quer o código, quer saber quando vai chegar, porque... Né? Então, esse processo de checkout tem que ser muito rápido. E essa é uma vantagem também, porque nós tínhamos também essa mesma ansiedade. Então, demorava um tempo até a gente conseguir mandar o código de envio para o cliente através do site. Hoje, quando a gente emite a nota fiscal, já está integrado com o sistema de logística, o próprio sistema já manda um e-mail para o cliente falando, ó, o seu código de rastreio é esse daqui. Isso vai dar muito mais segurança e menos saque, né? Sim, então, com certeza. Então, assim... fora isso, né, sobre as estratégias de venda para o e-commerce. Conta um pouquinho o que vocês fazem lá no dia a dia, Carol, que é bem legal o trabalho que vocês fazem. Hoje a nossa maior venda é no site, então a gente tem um grupo VIP também, que a gente faz algumas ações lá no grupo VIP, que são as nossas clientes mais fiéis. E também ações em épocas sazonais também, né, a gente sempre faz. E a gente tem uma comunidade muito, muito fiel, né? Um público bem... que tem uma compra recorrente. E até a gente fala lá, né? Quando a gente começou a nossa marca, o que deu o boom assim, foi a nossa coleção de pijamas. Até a gente chama elas de pijama lovers. Que elas amam os pijamas, colecionam os pijamas. E então, é muito legal. Então, o legal é isso, porque assim, ela tem a vontade de vender e a segurança que ela vai ter o produto certo na hora certa. Porque sim. Você cria vídeos, né? A Carol que faz todo o conteúdo essa dela. Essa parte toda a gente que faz. Tem um bom atendimento. Sim. E em tantos desafios, agora você está fazendo uma gestão muito mais unificada através de dados. Com e certeza. aí, que é o que a gente veio mostrar aqui para vocês. É uma novidade do Bling, vai ser lançado agora dia 1º de abril. Então, agora no Bling, você vai ter um painel onde você consiga ter toda a informação, todos esses dados que a gente comentou, tudo através de dashboards, de gráficos. Então, eu consigo ver ali vendas por dia, a minha previsão de estoque, sugestão de compra, o quanto eu devo comprar ali de meu fornecedor de acordo com as vendas que eu tive no último tempo. E até uma previsibilidade de vendas através de inteligência artificial. Então, com base em dados, a gente consegue trazer esse tipo de informações para vocês. E é muito legal porque a previsão de estoque foi o que a Carol falou, né? Você ter... Isso é muito importante. Até assim, falando dos dados, para desenvolvimento de novos produtos, né? Se você é fabricante, você tem esses dados, você consegue desenvolver produtos mais assertivos que vai agradar mais a sua cliente. Então, é muito, muito importante. Nossa, hoje eu falo, não tem como viver sem. E assim, são telas muito simples da gente entender. Então, uma das coisas mais importantes é você saber ali quanto tempo aquele estoque vai durar. Seja você vendendo no Mercado Livre full, ou você está vendendo ali na tua loja mesmo, você tem depósitos separados. E você saber o lead time daquele produto é importante para a gente conseguir não perder venda, né? Você ter o estoque ali em tempo real. E uma coisa, além de você ter a previsão, é você saber o que você deve comprar. E aí você tem uma tela muito simples, o quanto você deve comprar também com base nas suas vendas do seu estoque atual. Então ele vai pegar uma média dia, você está vendendo esse produto uma vez ao dia, então quanto eu tenho de cobertura de estoque para esse produto nos próximos dias. Isso vai ajudar, e é uma informação que está no Bling, já está lá dentro do RP de vocês, você só precisa consumir agora através de dados, né? Isso é maravilhoso, nossa, é o que a gente mais usa, porque não pode faltar o produto no estoque. Os produtos curva A não pode faltar, então sem isso não tem como você saber, né? Exatamente. É aquilo que você falou, você vai ter que imprimir milhões de planilhas e perder muito tempo, né? Então, é muito bom. Falando também dos clientes, que a gente passou bastante dificuldade. Agora eu consigo saber quais são os meus clientes novos e o meu recorrente num período. Hoje eu descobri muito fácil que os meus clientes novos, eles compram menos dos que os recorrentes. Por quê? Talvez eles não confiam ainda no meu produto, não me conhecem. Então, eu consigo fazer um trabalho de marketing, de remarketing com esses caras, numa lista que eu consigo apertar um botão lá, exportar no Excel e subir na minha meta. Por exemplo, para eu conseguir fazer um lookalike no Instagram, no Facebook, todas as informações que já estão no RP. E eu não estava consumindo de uma forma hoje visual. Agora estou. E além de tudo isso, eu consigo também hoje
fazer essas perguntas através do WhatsApp. Então, hoje, até fica o convite para vocês aqui, a gente está com um stand aqui próximo, passar lá e ver funcionando. Então, eu consigo perguntar hoje para o WhatsApp qual que é o faturamento por canal no dia. Ele me responde, o valor faturado por canal é tal, tal, tal. Qual que é a margem de contribuição que eu estou tendo num canal? Ele vai me mostrar. Hoje você tem a margem de contribuição XYZ. Já considerando taxa do marketplace, valor do frete, custo de imposto. Então, eu tenho, literalmente, a margem de contribuição que eu ganhei por pedido, por canal ou por produto. Consigo saber o estoque de um produto. Tudo através do WhatsApp. Então, conversa como se fosse uma inteligência artificial, que é literalmente, mas que ela conversa com você através do que está lá dentro da tua empresa. Então, às vezes, você está num fornecedor, quer saber o estoque de um produto, eu entro no WhatsApp e mando, qual que é o estoque do produto tal? Ele me responde qual que é o estoque. Isso é muito legal e dá, no final, muito resultado. É isso. Tem alguma pergunta? A gente quer... Seria... Eu vou só brincar contigo. É verdade essa história aí de 1º de abril que você está falando, que vai dar para ver tudo numa tela só, com um gráfico bonitinho e ter o negócio na palma da mão, é? Então, a gente caiu sem querer nessa data, porque tem a lenda do Dia da Mentira, mas realmente dia 1º de abril vai estar liberado para os planos lá, Titânio e Platina. Quem aqui usa Bling já? Conhece o Bling? Alguém usa Bling aqui? Levanta a mão. Legal. Então, para vocês já vai aparecer. Para quem ainda não usa, melhor ainda, porque já vai entrar com todas essas soluções aí funcionando de forma muito automatizada. A provocação é muito pelo seguinte, pessoal. Bruno já me conhece, quem me conhece também sabe que eu gosto muito do Bling, acho ele uma solução perfeita para o pequeno e médio negócio, principalmente no marketplace, mas muita gente olha para o Bling só como o integrador que conversa com o Mercado Livre. O Bling é muito mais do que isso, então... não caia na tentação de achar que a ferramenta se limita a isso, porque dá para controlar o negócio do começo ao fim. A gente teve um case aqui para mostrar isso, e o tanto que isso te ajudou, né, a crescer o negócio e, principalmente, crescer sem escalar custo. Né? Então, eu duvido que você tenha crescido muito o seu time na proporção que cresceu as vendas. Né? Não. Assim, basicamente, eu continuo com o mesmo time. Que é isso, como todos os processos estão integrados ali, eu não precisei contratar mais pessoas, né? Então, muito Ótimo. bom. Beleza, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? É isso, então? Muito bom, muito bom. Agradeço Beleza. Obrigada. imensamente. Obrigada. Muito obrigado. Uma Salva de palmas. Muito obrigado. Obrigada. Now